Agora à tarde, nós temos a sessão de casos reais de descalonamento ou possível descalonamento do carcinoma ductal in situ. Para participar dessa sessão, nosso convidado, Dr. Hitzmer, radiologista do hospital, eu tenho dificuldade de falar o nome do hospital, desculpa, Hitzmer, de Amsterdã, né? Como se diz, Hitzmer? The name of the hospital? It depends. I work in the Radboud UMC in Nijmegen and in the Netherlands Cancer Institute in Amsterdam. Isso, do Instituto Nacional do Câncer de Amsterdã, e um dos radiologistas colaboradores do grupo Precision, que é um grupo específico para descoloramento do câncer de mama. Dr. Cristiane Mi, patologista do grupo FEME, Dr. Rafael Brandt, oncologista do grupo Oncoclínicas, e Dr. Gustavo Nader, radio-oncologista do Hospital Sírio-Libanês. Bom, vamos direto à discussão dos casos, é um tumor board. Vamos começar. Bom, inicialmente, só para contextualizar, hoje no Brasil a gente tem um estudo prospectivo de braço único aberto, chamado VAI-BREAST-01, que é a excisão assistida a vácuo como um diagnóstico e tratamento único em um só tempo das lesões de potencial maligno indeterminado e dos carcinomas de mama. Então, as pacientes desse estudo, se elas têm uma categoria 4B, 4C ou 5, menores que 15 milímetros, um foco único, elas são submetidas a uma excisão assistida a vácuo. Após a excisão assistida a vácuo, no mesmo ato, é realizado uma amostragem das margens cirúrgicas. Se você tem uma lesão B3, de potencial de malignidade indeterminada, essa paciente é seguida com a terapia à escolha do time que está acompanhando a paciente. E se ela tem um diagnóstico de carcinoma, seja carcinoma in situ ou invasor, ela é submetida à cirurgia. O endpoint primário é avaliar o shaving como uma ferramenta diagnóstica em prever os casos que são completamente excisados de forma percutânea. O endpoint secundário é a incidência de câncer de mama pós essa conduta nas lesões B3, as complicações e a satisfação dos pacientes. Esse é o conceito para entender os casos que nós estamos apresentando. Então, a paciente é submetida a uma incisão a vácuo, é um conceito cirúrgico, é mais do que uma biópsia. Então, na cirurgia, a gente sempre faz uma excisão além do que a gente vê, e a técnica do shaving cirúrgica, já descrita em cirurgia, é após a excisão cirúrgica, você retorna e faz aquela ressecção da borda. Esse é um conceito cirúrgico, a técnica do shaving cirúrgica, ela foi publicada no Lancet com suas redução de margens comprometidas, e nós estamos aplicando o mesmo conceito de forma percutânea. No caso, a excisão a vácuo tira 25 gramas, como vocês estão vendo nesse caso, e o shaving da cavidade tirou mais 10 gramas, um total de ressecção de 25 gramas, que é compatível a uma lumpectomia, uma setorectomia. Aqui é essa rotina básica, só para quem está acompanhando entender, a excisão completa do tumor, com uma agulha 7G, depois você volta na cavidade, faz a ressecção dessa loja, dessa cavidade, encaminha isso em material separado e clipa essa localização, e depois essa paciente é operada. Para quem tem interesse, pode assistir o procedimento clicando nesse QR Code, que você vai conseguir ver passo a passo. Então, a gente vai começar, então, aos casos. Começamos com uma paciente, que é o caso 28 do estudo, paciente de 54 anos, mora em Pouso Alegre, é uma cidade a 5 horas de Belo Horizonte, 403 quilômetros. Lá em Pouso Alegre foi detectada calcificações lineares agrupadas, amorfas, no quadrante inferior interno da mama direita, de 7 milímetros na mamografia digital e 8 milímetros na tomossíntese. Essa paciente não tinha história
familiar de câncer de mama e nenhuma biópsia prévia. Uma paciente de risco usual para câncer de mama, aos 57 anos. Dr. Ritzi, qual que é a sua visão em relação a essas calcificações, inicialmente, e se realmente isso deve seguir para a biópsia? Qual seria a biópsia padrão hoje nos guidelines atuais? I think if you look at this, what you see is a cluster or a grouped area of calcifications in in part of the breast. They're really sort of clinging together. There seems to be some sort of a mass like structure around it as well that is maybe a bit worrisome. I would definitely send this in if this would be a recall from screening, right? I would want to have a clear diagnosis. I would want to have vacuum biopsies of this rather than any core biopsy that would not be lead to sufficient material. And in clinical practice, normally I would take roughly 6, I would say, vacuum biopsies, provided there's sufficient calcifications in the sample afterwards. Right, I would not immediately take out the entire lesion, but I'm kind of curious what you got out of it. Sim, então, os protocolos atuais, biópsia a vácuo, o senhor, o papel da core biópsia por estereotaxia hoje se restringe à ausência de biópsia a vácuo disponível? Yeah, I mean, I would not intend core unless there is no alternative to it, right? So for a lesion like this, vacuum is the option. Even if you would have a clear correlate under ultrasound, you want to have some of these calcifications there because that's what you would recall. So even under ultrasound, I would prefer to do vacuum. E em relação ao argumento sobre a tomossíntese, em que a tomossíntese ela apresenta uma dificuldade de observar calcificações, ou principalmente a sintética, né, ou a tomossíntese sintetizada, vai te limitar no diagnóstico de pequenos grupos de calcificações. Well, this case quite obviously shows that the calcifications are very well visible in tomosynthesis. I would say that obviously you sort of bring calcifications to different slices, right? So if there's just one here in one slice and there's one in the next slice, you can have grouped calcifications that do not really appear grouped in the individual tomosynthesis slices. And since the synthetic mammograms are in general a little bit more blurry than a real mammogram, very faint calcifications in a very that are a little bit far from each other might not be that obvious under tomosynthesis only. At the same time, if you look at the literature, in essence, the sensitivity of tomo without conventional mammo is for calcifications more or less the same as mammo, right? If my major goal was to see only calcifications, I would not bother with tomo. That's the other side of the coin. But if I want to see what's going on, then tomo works. And for only finding the calcifications, you do not need to make an additional mammo. The synthetic view will, in general, be sufficient. Ok. Muito obrigado, Dr. Ritzi. Então, dentro do trial, dentro do estudo, nós seguimos com a proposta do estudo, que foi uma incisão assistida a vácuo. Então, nós realizamos com agulha de 7G, 24 fragmentos, que pesou 10 gramas. E veio um anátomo patológico de um carcinoma in situ de 3 milímetros, maior medida nas lâminas, grau 2, receptor de estrogênio 100%, receptor de progesterona 10%, KI67 5% e um HER2 negativo. Então, aqui a gente vê o raio-x da incisão a vácuo, com as várias calcificações que nós retiramos, e aqui o shaving da cavidade, que nós realizamos com também a agulha 7G, 12 fragmentos, pesou 4 gramas,
e esse shaving veio negativo para carcinoma residual. Então, aqui a gente vê o shaving, o raio-x do shaving, a peça do shaving e ausência de carcinoma in situ residual. Vou começar com a radiologia e já começando a chamar os colegas e, claro, a patologia. Doutor Ritz, qual a expectativa de um caso como esse, em que você não vê mais calcificações residuais na mamografia e nem no shaving, que um foco tão pequeno tenha sido ressecado completamente? From a very practical perspective, I think you have treated her completely. However, if I look at guidelines, then she would have still surgical indication due to the simple fact that we do not exactly know yet, until you have published the results of your study, obviously, whether the shaving of the cavity is a sufficient assessment of the margin, right? I would not worry too much. You have taken out all the calcifications. You have taken out a clearly low-grade DCS. For us in the Netherlands, this would be a perfect candidate for what we call the LORD trial, which is watchful waiting in patients with proven DCS. And actually, you went way beyond what we do in LORD, where we would only require 6 core biopsies, just proving that it is, or 6 vacuum biopsies, just proving that it's low-grade DCS, and then do watchful waiting. So I would have no issue with just following this patient up. But at the same time, it would still be in sort of study setting, right? I don't think that we have currently complete data that says, okay, this is the optimal treatment for this patient. So I think what you need to do here is really discuss this very closely with the patient, because she needs to be comfortable with not doing anything else. I think from a more clinical perspective, not doing anything else would be by far the best for her. Sim, se você ressecou a lesão toda e a margem vem negativa, a probabilidade de um upgrade para um carcinoma in situ de alto risco ou invasor é praticamente zero. O upgrade ele só existe se a lesão não foi ressecada completamente. Doutora Cristiane, esses são as lâminas. Aqui você tem uma lâmina em um HE, um HER2 e um receptor hormonal. Quer falar um pouquinho para a gente? Bom, primeira coisa, obrigada pelo convite, Henrique. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu já te falei, eu sou uma grande entusiasta, né, do descalonamento de lesões, especialmente dessas lesões de baixo grau e as lesões muito pequenas, que realmente ainda são de probabilidade incerta, né, dos tratamentos que fazemos. E aqui, realmente, pelo HE, nós vemos um carcinoma in situ, eu diria, na verdade, de grau intermediário, porque ele é um grau 2, o receptor hormonal, o receptor de estrogênio super positivo, que nós sabemos que fala um pouco, que já fala um pouco a favor, né, da resposta que essa paciente pode ter a um tratamento endócrino adjuvante depois. Como curiosidade, nós temos um controle interno das lâminas, nós podemos, assim dizer, com um parênquima normal do lado, então vocês podem ver onde está tudo marrom, é a marcação positiva do receptor de estrogênio, que é homogênea nas células que são atípicas. E para o ladinho à direita, vocês veem uma unidade ducto-lobular que eu tenho algumas células que marcam e outras que são negativas. Então, esse é o meu controle interno, pois é a marcação normal do epitélio mamário, ter células que marcam e células que não marcam para o receptor de estrogênio. Quanto ao HER2, essa lâmina, na verdade, eu acho que deve ser uma lâmina de KI67, e não de HER2, porque vocês podem ver que tem algumas células que marcam o núcleo, né, das células, então provavelmente é uma lâmina de KI67. Quando nós falamos de biomarcadores para carcinoma ductal in situ, apesar da literatura levantar vários marcadores, pensando aí na probabilidade de conseguirmos prever de alguma forma quais os tumores que poderiam progredir ou não,
para recidiva ou progredir para uma lesão invasiva, nós ainda não temos consenso. Existem vários trabalhos que demonstram atividades, por exemplo, que talvez fosse importante um P16, que associado ao KI67 e a COX-2 poderiam nos ajudar. Alguns outros trabalhos falam de marcações principalmente do estroma, porque o estroma é que teria um papel importante na recidiva desse tumor como invasivo depois, mas a verdade, até do HER2, inclusive, é questionável se fazemos ou não, mas de acordo com o CAP, as orientações são fazer receptor de estrogênio e progesterona, que são os mais importantes, porque me dão uma ideia de prognóstico, né? E, na verdade, serve de preditivo de resposta ao tratamento endócrino adjuvante. Tiane, nós temos um debate do que seria o carcinoma de baixo risco de progressão, em termos patológicos e clínicos, e de alto risco de progressão. E nós estamos prestes a ver a publicação do COMET. A expectativa é que seja esse ano, talvez no ano que vem. E no COMET, não existe o que existe no COMET é um laudo revisto por um segundo patologista. Não existe uma patologia central, tá? Para classificar o que seria alto risco e baixo risco. E a classificação de baixo risco são tumores grau 1 ou 2, né? Baixo ou intermediário, receptores hormonais positivos, HER2 negativo. Como é que você vê a replicabilidade disso em termos do patologista? Perfeito, excelente pergunta. Na verdade, diferente, por exemplo, de avaliações imunistoquímicas de HER2, por exemplo, que hoje temos uma dificuldade muito maior para classificar, por exemplo, HER2-0 e uma cruz, que exige uma experiência muito grande do patologista. A separação entre os carcinomas in situ, de alto e baixo grau, elas são, de certa forma, fazem mais parte do dia a dia da vida do patologista, e nós temos uma concordância muito grande. A concordância do diagnóstico de carcinoma ductal in situ, ela não reflete muito bem as discordâncias que temos, por exemplo, com o KI67 e as avaliações de HER2. É importante, é claro, na verdade, esse patologista conseguir fazer o diagnóstico diferencial entre carcinoma in situ e aquelas lesões que simulam um carcinoma in situ dentro desse espectro das lesões de baixo grau. Então, saber fazer a correta diferenciação, por exemplo, entre hiperplasia ductal atípica, atipia epitelial plana, hiperplasia lobular atípica e os carcinomas in situ de baixo grau. Dentre os fatores que são importantes para serem avaliados, para fazer essa diferenciação alto e baixo grau, no carcinoma in situ é extremamente importante conseguirmos separar exatamente os tipos morfológicos, então, sólido, cribriforme, papilífero, porque dentro desses tipos morfológicos, dos aspectos morfológicos, eu já consigo pensar naqueles que podem ser de alto e baixo grau e fazer correta avaliação do pleomorfismo nuclear. Esse é um dos fatores mais importantes. Além disso, a presença ou não de necrose associada. Ok. Obrigado, Cristiane. Está aberto, gente, as intervenções. O doutor Cristiane, Rafael, Gustavo. E aí, como ela está no trial, ela foi submetida à cirurgia. E na cirurgia, como não foi surpresa, não tinha tumor residual. Um critério de seleção bom, uma técnica adequada, sucesso. Não tinha tumor residual. E aí eu te falo, Gustavo, essa paciente, na verdade, ela tem duas margens. Ela tem a primeira margem, que é o shaving, que veio negativa, e a segunda margem, que é toda a lumpectomia, que veio negativa. O que você pensa
para essa paciente com carcinoma in situ de baixo risco, que é mais do que baixo grau, né, Cristiane? É baixo risco de evolução para uma doença invasora. E o que você pensa para essa paciente em tratamento de radioterapia, Gustavo? Perfeito. Primeiramente, eu gostaria também, Henrique, de agradecer ao convite e a oportunidade de participar. Você tem uma energia muito grande, muito positiva. Eu sei o quanto que você se dedica para a realização, deste evento. Então, parabéns e mais uma vez, muito obrigado. Veja, vamos em relação ao seu questionamento. Tá? De fato, essa é uma paciente que requer uma reflexão sobre os tratamentos complementares para redução de risco, uma vez que ela tem fatores muito favoráveis. Tá? Em relação à radioterapia, eu preciso fazer um comemorativo histórico para deixar todos no mesmo patamar, tá? É importante reconhecer que, historicamente, existem 6 ensaios clínicos randomizados que diretamente compararam radioterapia versus não radioterapia após cirurgia conservadora no carcinoma ductal em si. Alguns pacientes recebem ou não tamoxifeno, isso dependia do trial em questão. Então, à luz disso, o que nós temos de resultado? O que a radioterapia traria de benefício para essas pacientes? Redução do risco de recorrência tumoral. Essa redução tanto para a doença in situ, como também para a doença invasiva. Tá? Não traz, portanto, um benefício direto de ganho em sobrevida global. E talvez valesse a pena, Henrique, nós fazermos uma consideração um pouco mais objetiva nessa seara, uma vez que os critérios de inclusão e seleção desses estudos variaram um pouco ao longo do tempo, tá? Mas se a gente pegar talvez o estudo mais moderno, assim dizendo, nesta seara, que é o estudo do RTOG, o 9804, que randomiza essas pacientes, as classificando em pacientes de bom risco, né? Ou seja, um bom risco seria essas pacientes de baixo risco, tá? Então, em relação às características do tumor, um tumor menor do que 2,5 centímetros, uma margem de segurança, e o cutoff de margem foi 3 milímetros, você vê que essa paciente tem, tumor unicêntrico grau 1, grau 2, e uma detecção incidental ou no exame de mamografia. Ou seja, essa paciente estaria dentro do estudo do RTOG, que é o estudo talvez mais moderno, tá? E aí o impacto da radioterapia foi observado, mais uma vez, com uma redução do risco de recorrência, tá? Nós estamos falando do impacto que chega na casa de dobrar, tá? Então, nós estamos falando aí, numa estimativa em 15 anos, de 7 versus 15%, tá? Então, é algo que a gente precisa conversar com as pacientes. É muito importante também, Henrique, olhar que a meta-análise desses ensaios clínicos que eu mencionei, tá, que foi publicada há algum tempo na revista Green Journal, mostra que mesmo para aquelas pacientes de mais baixo risco, ou seja, um tumor menor ou igual a 2 centímetros, margens negativas e grau 1, a radioterapia traria uma redução do risco de recidiva absoluta na casa de 18%. Tá? Veja, como que nós podemos tentar selecionar essas pacientes, então, para a não realização da radioterapia? Perspectiva de vida, tá? Então, será que essa paciente ela teria uma perspectiva de vida de se beneficiar dessa redução do risco, tá? Parece que essa paciente sim, tá? Ela tem 60 e poucos anos, me corrija se estiver errado, né? 57. 57. Então, é uma paciente relativamente jovem, né? Então, ela não tem grandes comemorativos de comorbidade, você não colocou isso. Então, ela tem uma perspectiva de vida longa, ela tem
um risco, portanto, de recorrer, mesmo sendo um tumor muito favorável. Então, fazer a radioterapia, muito provavelmente, ela vai receber esse benefício de redução do risco de recorrência. E uma outra questão muito importante, que vem de uma incorporação tecnológica e forma de fazer radioterapia, que cada vez nós estamos melhores, com a introdução de técnicas de radioterapia que consegue realmente entregar uma dose mais localizada, protegendo os órgãos saudáveis ao redor, e eu estou falando de pulmão, coração, tá? Esôfago, a outra mama, e também é possível fazer de uma forma muito rápida, em 5 aplicações, tá? O esquema do Fast Forward pode ser aplicado no carcinoma ductal in situ, inclusive isso está validado no consenso europeu, publicado na Lancet Oncology. Ou seja, nós podemos fazer muito rápido, em 5 aplicações apenas. Tá? E um outro ponto importante, Henrique, é que essa paciente também poderia se considerar alguma modalidade de radioterapia parcial da mama. Ela se encaixa também nesse requisito. Ou seja, nós temos uma arma, que é a radioterapia, que cada vez mais rápida e com menos morbidade, trazendo, portanto, um impacto, na minha opinião, para essa paciente positivo na redução do risco de recorrência. E só para finalizar, desculpa que eu estou falando demais, tá? Mas acho que é um ponto muito importante, tá? O Rafael vai ser, obviamente, acionado na sequência para falar os comemorativos da hormonioterapia. E aí fica sempre uma reflexão: 3 anos, 5 anos de hormonioterapia, e quais são os colaterais que essa paciente tem relacionada. Lembrando que a taxa de descontinuação de hormonioterapia chega até 50%, 60% dados de vida real. E se essa paciente ela não faz a radioterapia, em 5 dias, talvez sem nenhum tratamento complementar, o risco seja maior. Tá? Nós temos um dado publicado, populacional, com mais de 2.100 pacientes do estado de São Paulo, em que metade faz radioterapia, cirurgia conservadora, todas fazem radioterapia, metade hormônio, metade sem hormônio. Rafael, quem faz radioterapia, no nosso dado populacional do estado de São Paulo, não teve nenhum benefício de controle local e sobrevida global, tá bom? Então, estou provocando já o Rafael, né, que talvez, em função de tudo isso que eu estou falando, e os possíveis colaterais relacionados até, inclusive impactando a qualidade de vida, eu sou muito favorável hoje a pesar mais a mão para o lado da radioterapia e, se for considerar algum desescalonamento, que seja a endocrinoterapia. Então, vou passar para o Rafael, mas o que a gente percebe é que ninguém quer descalonar, né? Assim, cada um tá assim, ó, como é que nós vamos descalonar? Radioterapia não, hormonoterapia não, eu espero que você queira descalonar, Rafael. Eu proponho descalonar a cirurgia por técnicas minimamente invasivas. Assim, não podemos abrir mão da rádio? Não, mas podemos reduzir a cirurgia. E a hormonoterapia, Rafael? Bom, pessoal, boa tarde. Para o doutor Mano aí, boa noite. Agradecer ao Henrique pelo convite e te parabenizar pelo estudo e principalmente por você ter incluído, acho que para já pegar esse gancho do Gustavo, a satisfação dos pacientes como endpoint, né? Aqui no tratamento do carcinoma ductal in situ, e principalmente em doenças de baixo risco, aqui como a gente está vendo dessa paciente, a gente, né, eu sou o coadjuvante aqui da história, e o coadjuvante tem que tomar muito cuidado para ele não se tornar o vilão, né? Então, eu prefiro seguir no meu papel de coadjuvante do que me tornar o vilão aqui da história. O que o Gustavo falou foi muito bem colocado, foi perfeito. Eu acho que os dados que a gente tem na literatura em termos de benefício em sobrevida global são extremamente controversos, da endocrinoterapia profilática, né? A gente vê algum benefício em novas doenças, novas lesões in situ e até em carcinoma invasivo. Esse benefício é mais claro, mas em termos de sobrevida global, que a gente como oncologista, né, o que a gente sempre quer, é um dado extremamente controverso, né?
E aí eu preciso de todos vocês para minha tomada de decisão, né? Se o Gustavo vai fazer a radioterapia, eu já fico super tranquilo. Se você, Henrique, doutor Man, me falam, olha, essa paciente é uma paciente muito tranquila da gente acompanhar do ponto de vista clínico e do ponto de vista radiológico. Eu não vou ter grandes dificuldades em diagnosticar uma recidiva, uma nova lesão. Vai ser uma coisa muito simples, assim, vamos dizer assim, vai ser uma coisa sem muitos desafios para a gente fazer. Eu fico super tranquilo em não oferecer para essa paciente hormonoterapia profilática nesses casos, né? Eu acho que uma lesão muito pequena, grau 2, receptor hormonal extremamente positivo, né? Um KI67 baixo, como a Cristiane falou, assim, esses dados eles têm um valor um pouquinho diferente no carcinoma in situ, no carcinoma invasivo, mas eu fico super tranquilo, né? Acho que aqui e a gente tem aprendido mais, né? O tratamento era tamoxifeno 20 miligramas 5 anos. Nós já temos feito tratamento com tamoxifeno 10 miligramas em dias alternados por 3 anos, que eu acho que é um grande ganho para as nossas pacientes. Mas eu fico super tranquilo aqui da gente omitir aqui. Aqui eu estou bem tranquilo, sabe, Henrique, em descalonar, né? Eu acho que o meu papel aqui é não atrapalhar vocês e principalmente manter a qualidade de vida para paciente, né? Eu acho que uma paciente dessa, com uma lesão totalmente ressecada, eu tenho margem livre, uma paciente que vai complementar o tratamento local com a radioterapia, seja ele parcial ou total, como o Gustavo falou, a patologia de qualidade ali com a Cristiane, me assegurando que eu não tenho nenhum foco invasivo, eu fico bem tranquilo em não oferecer mais nada para essa paciente. Henrique, Ótimo. me permite só um Sim, ponto. claro, Gustavo. Nós temos um outro Na caso. verdade, nós estamos desescalonando mesmo fazendo a radioterapia, Sim, tá? Então, fazer a radioterapia parcial da mama é uma modalidade de desescalonamento, tá? Lembrando que ela pode ser feita pós-cirurgia, e lembrando aos cirurgiões, por favor, clipem o leito operatório, porque senão a gente não consegue fazer, tá certo? E o segundo ponto é que modalidades de ultra hipofracionamento, como eu mencionei, que seria uma indicação, na minha opinião, para essa paciente, também é uma modalidade de desescalonar e otimizar a entrega. sim. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que a palavra correta que eu deveria usar é omissão. Então, Exato. assim, é isso. Então, vamos seguir para o próximo caso. Agora, vamos ser mais diretos, senão não vai dar tempo. Mas a gente vai falar agora um pouco de uma paciente de 52 anos, aqui da região metropolitana, com calcificações agrupadas no quadrante ínfero-medial da mama direita, 10 milímetros na mamografia, 9 milímetros na tomossíntese, sem história familiar e de risco habitual para câncer de mama. Doutor Ritz, tem muita diferença entre os dois casos, em termos de morfologia da lesão, das calcificações? To me, they are quite identical, to be honest. Sim. Então, é praticamente muito difícil, né, doutor Ritz, por imagem, a gente diferenciar o que a gente imagina ser um carcinoma in situ de baixo e alto grau. A gente não tem muita capacidade disso. Tem alguma coisa com inteligência artificial para isso? To be much bigger, Sim. Então, novamente, eu acredito well, que actually, we do have a couple of AI studies that are sort of capable of predicting DCS grade. Right, that goes reasonably well if you have to discriminate grade 1 from grade 3 disease and grade 3 disease with minimal innovation. Grade 1 to grade 2 is very, very difficult, right? These differences are not that clear. And on mammography with AI, we do not get anywhere, to be honest. Ok. So, mais uma vez, eu acho que a propedêutica seria a mesma? A biópsia a vácuo, estereotáxica? Yes, I would definitely recommend the stereotactic vacuum biopsy anyway, considering your study you would do an excision. And very often in lesions like this, even if you intend to do just a biopsy, right, get
sufficient samples to actually get a clear diagnosis, you will, in fact, very often just biopsy it out. So even if you do not intend to biopsy it out, you might. Ok. Então, fomos para o estudo, fizemos um procedimento em 22 minutos. Isso é uma questão importante do estudo, enfim, são 22 minutos, 36 amostras, numa agulha 7G, tiramos 10 gramas, aqui a gente tem o raio-x da peça amplificado, e dessa vez deu um carcinoma in situ de alto grau, com receptor de estrogênio 70%, um KM67 de 10 e um HER2 positivo. No shaving, nas margens, 12 amostras com 10 gramas e negativo, tanto para câncer quanto para calcificações residuais. Essa é a lâmina, e agora nós estamos falando de tratamento percutâneo de carcinoma ductal in situ de alto grau. Como se ouve isso, Dr. Hittmer? É possível? Once again, this is really a case where I would say, okay, you've done a fantastic study, you have excised the whole lesion, you have evaluated the margin. Potentially that could be a replacement for the actual surgery. However, that is definitely a study case, where in the previous case, I would have been very happy if you would not have done anything after the biopsy, right? Not even the surgery, let alone the radiotherapy or the endocrine therapy, just nothing. In this case, I would think very differently, right? I would, if you would think of obviating surgery, fine, but that's a clear study case where you really need to sort of evaluate very closely what's going on with this patient. And I would highly suggest that this patient goes on to some further treatment, either in the, well, most likely in the radiotherapy direction, even though it's very small. I have some difficulty believing that's only 4 millimeters, though, considering the fact that the calcifications were definitely over a much wider extent. Sim, provavelmente isso é fragmentado, né? E é uma nova área de conhecimento de como estadiar isso de forma fragmentada na patologia. Cristiane, uma forma mais direta. É muito diferente esse caso, né? E quão diferente isso é? You're still muted? O microfone está fechado. Desculpe. Como nós dissemos anteriormente, para carcinoma in situ, fazer essa diferenciação entre alto e baixo grau valem muito mais as características morfológicas do que imunistoquímicas. Então, aqui nós vemos um tumor realmente de alto grau pelo pleomorfismo celular que ele apresenta, pelo pleomorfismo. Pleomorfismo é o quão diferente essa célula tumoral é da célula normal. Então, quão maior esse núcleo é do que o núcleo de uma célula normal. Então, se vocês tiverem a curiosidade de aproximar o HE, vocês vão ver que eu tenho cada núcleo, de um formato diferente, de um tamanho diferente, com nucleolo muito evidente. Isso significa atividade proliferativa dessa célula. Então, as características morfológicas desse tumor é que nos chamam a atenção pelo alto grau. Uma outra coisa, um dado também interessante, né, e essa característica morfológica ela vale muito mais do que o painel imunistoquímico, lembrando que pela CAP o que é importante no carcinoma ductal in situ é só receptor de estrogênio e progesterona. Alguns serviços acabam fazendo o HER2 e o KM67 por uma questão de curiosidade ou simplesmente porque se aparecer um invasivo, esse painel já foi feito, mas deveríamos fazer só estrogênio e progesterona. Mas um outro dado também que chama a atenção é o infiltrado inflamatório em volta do ducto, que vocês conseguem ver na segunda lâmina, nessa coluna do meio, a lâmina que está mais alta. Quanto maior
esse infiltrado inflamatório L geralmente está associado também a lesões de mais alto grau e que tem aí um risco um pouco maior de aparecer microinvasão em cortes subsequentes ou eventualmente numa peça depois, na peça cirúrgica depois. O HER2 serve apenas como um dado, porque eu não tenho realmente como, eu não vou mudar o meu tratamento, ou eu consigo simplesmente comprovar que realmente trata-se de um carcinoma in situ de alto grau, diferente do anterior. Ok. Agora, de uma forma mais direta, fizemos então a cirurgia no trial e sem tumor residual. Novamente, a margem foi capaz de predizer a ressecção completa, inclusive no carcinoma in situ de alto grau. Você já discursou muito, Gustavo, acho que da sua parte eu imagino que é sim, radioterapia Feito. adjuvante. É a mesma discussão. Vou deixar o outro colega falar agora. Então agora é com você para a gente encerrar, Brant, nós temos aí uns 2 minutos para não atrasar o evento. O que você manda? Essa toma hormonoterapia? O grau 3 e o receptor de progesterona negativo deixa a gente um pouquinho mais, né, alarmado, né? Essa é uma paciente que eu discutiria, mas naquele esquema de 10 miligramas dias alternados por 3 anos. Eu acho que para fazer aquele esquema, né, mais antigo de tamoxifeno 20 miligramas diários por 5 anos, são naquelas lesões muito grandes, né, que a gente fica muito preocupado de ter algum carcinoma microinvasivo que está oculto ali, né? Mas é uma lesão de 4 milímetros, totalmente ressecada, né? Sem massa. A paciente vai receber radioterapia. Eu discutiria com a paciente, né, a questão, e aqui a vontade da paciente é muito importante, né? Se a paciente fala assim, olha, eu quero fazer de tudo para não passar por isso novamente, né? Não quero, né, passar pela biópsia, pela rádio, nunca mais, eu não quero saber mais disso. E aqui eu acho que vale a pena a gente pesar um pouquinho mais a mão e indicar uma hormonoterapia. Se ela é uma paciente que ela não quer que tenha, né, a sua qualidade de vida daqui para frente, né, potencialmente diminuída, né, com uma hormonoterapia, eu também pensaria, né, em escutar a paciente, talvez assim, olha, vamos tentar aqui uma hormonoterapia, se a tolerância realmente estiver ruim, a gente para e deixa como está, né? Mas aqui é um caso que realmente, do ponto de vista oncológico aqui, de tratamento sistêmico, tem um risco um pouco mais aumentado da gente ter uma recidiva ou até uma lesão invasiva, mas mesmo assim, novamente, uma lesão de 4 milímetros, totalmente excisada, com a paciente recebendo radioterapia, eu acho que ainda assim o papel da hormonoterapia profilática aqui ainda vai ser mínimo. Acho que vale a pena discutir, mas não seria mandatório aqui a gente oferecer, não. Ok. Muito obrigado. Só uma dúvida, Henrique, um Sim. instante. Como é que vocês fazem a avaliação da margem no shaving? Nesse shaving que vocês retiram? Na verdade, vocês consideram como Aqui, positivo, né? se tiver tumor. Exatamente, Isso, porque eu não se tenho a tiver tumor. orientação da margem, Exatamente. certo? Se tiver tumor, todo o material é incluído, todos os fragmentos é incluído, e é examinado e cortado profundamente. Então, se não tiver nenhum fragmento, é negativo. Se tiver qualquer fragmento, qualquer tumor em qualquer fragmento, de qualquer tamanho, é considerado positivo. Entendi. Aí, simplesmente, isso não exatamente porque está na borda do fragmento. Tem tumor, Exatamente. e aí vocês voltam para fazer a reexcisão. A excisão nós fazemos em todos, porque está no protocolo de pesquisa. Eu não tenho autorização para fazer isso. Ok? Então, é feito em todos. Agradecer o nosso grupo de pesquisa. E no final é sempre sobre amar uns aos outros, minha família e o meu time. Seguimos com o evento, gente. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.